pérdida de hábitat é um dos maiores problemas que nossos polinizadores estão enfrentando, seja por la expansão das cidades, por la agricultura convencional ou os vários outros fatores como o cambio climático. Pero nosotros tenemos el papel fundamental también para recuperar ese espacio de vuelta. Quizás nosotros no vamos conseguir hacer esas extensas áreas naturales, pero sí podemos traerla de modo muy fácil a nuestras casas. Y es eso que quiero mostrar nesse video, uma técnica sencilla, bajo custo e baja manutenção para traermos então uma grande variedade de alimentos para esses polinizadores, bem como aves e pequenos mamíferos. Hoy les voy a enseñar un poquito más cómo hacer una pradera de flores en su jardín. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos de nuevo a mi jardín en el desierto. Hoy nosotros vamos a hablar un poquito más sobre prado, que sería entonces una definición bien genérica que habla entonces sobre esos locales extensos, abiertos, dominados tanto por gramíneas como de flores. Esses ambientes são muito importantes, aunque muitas pessoas subestimem e creem então que é um local abandonado, pero não. Essas espécies são essenciais para garantizar alimento para os polinizadores durante todo o ano, semilla para as aves, local para a hibernação de muitos animais, como nossas abejas nativas, que se reproduzem e se alimentam durante uma época do ano e depois têm que esconder-se e hibernar em um local seguro durante as épocas mais frias. Os prados então são um refúgio de fauna e flora nativa, pero cada vez estão sendo mais ameaçados, tanto por la expansão de nossas cidades, por las zonas de agricultura que não respeitam os espaços naturais, por la pecuária que pisotea e rompe o banco de semillas que nós temos no suelo, bem como por el calentamento global que está fazendo com que eles não consigam mais desarrollar-se. Assim que é fundamental que nós intentemos resgatar esses espaços. Não é necessário ter uma zona gigante de hectáreas e hectáreas de campo para conseguir reproduzir-los em suas casas. E isso é o que eu quero falar hoje, sobre como nós podemos então fazer um processo de criação de pradeira de uma forma muito sencilla e barata em suas casas para tentar resgatar e salvar esses animais que dependem dele. Assim que se vocês têm então uma zona cerca de sua casa que está abandonada, uma vereda alrededor da calle ou um espacito como eu de 2 metros, vocês podem fazer então esse espaço, esse refúgio para a fauna e flora silvestre. E por que então eu menciono que pode ser um refúgio para a flora silvestre também? No desenvolvimento da pradeira, como nós vamos ver nesse vídeo, nós trabalhamos minimamente o suelo, não cambiando suas condições originais, fazendo que as semillas que quizás aún estavam dormientes acá tenham a possibilidade de germinar e assim volverem a nosso sistema. E isso é muito importante não só para a conservação dessas espécies, pero como nós já vimos em outros vídeos, muitos polinizadores estão relacionados intrinsecamente com só algumas poucas espécies vegetais. Assim que traindo essas espécies vegetais nativas, nós temos mais possibilidade de trazer também seus polinizadores. E isso é uma das maravilhas de nossas pradeiras. O processo é muito sencillo, como vocês vão ver nesse vídeo, pero há certas coisas que quero trazer para explicar como vocês vão bem suceder mais. E uma delas seriam as condições ambientais que nós devemos ter para nosso prado. Aunque existam vários tipos de prado, existindo também os prados de sombra, os mais comuns e que mais vão desenvolver espécies vegetais, vão ser nos prados mais soleados. Assim que nós necessitamos encontrar um espaço em nosso jardim ou para pôr nossa maceta que tenha ao mínimo 4 a 6 horas de luz. O ideal em realidade é que vocês tenham 10 horas de luz. Pero sé que dependendo da região onde vocês vivem, ou se vivem em um condomínio e seu departamento não tem tanta luz, também é possível. Pero com menos de 4 horas de sol, vocês não vão ter um bom desenvolvimento. Assim que essa é a primeira característica. E a segunda característica, que é a parte genial de los prados, é o suelo. Vocês têm um suelo muito rocoso, têm um suelo muito arenoso, com pouca matéria orgânica, um suelo muito arcioso, não importa. Todos esses são susceptíveis para criar um prado. Como essas espécies de flores silvestres são muito rústicas, não importa a qualidade de seu suelo, vocês vão conseguir fazê-lo. E ojo, se vocês têm um suelo muito bueno, essas áreas é melhor então guardar-nas para cultivar vegetais e flores de cortes e não essas flores silvestres, porque elas
quieren un suelo pobre. Nosotros vamos a tener que trabajar más un suelo rico para tener una pradera que un suelo que ya es estéril, pobre, con baja materia orgánica normalmente. Así que essa é uma maravilha. Nós vamos a ter baixo custo, visto que não vamos a necessitar muitos insumos, vamos a gastar muito pouca energia implantándolo e vamos a ter um resultado hermoso como esse. E em realidade, isso é tudo que eu tenho para trazer para vocês sobre as condições ambientales. Já vou mostrar então como nós vamos a sembrá-lo em cada tipo de suelo, pero isso é o básico. Pero um tip fundamental para que uma pradeira funcione é nosso banco de semillas. Também é possível que nós empecemos uma pradeira com plantines ou plantas já estabelecidas, mas o normal, mais eficiente e mais gratificante é começar então com semillas desde o zero. Em uma pradeira, nós vamos a ter uma sucessão de plantas, fazendo com que nosso plano nunca luzca duas vezes da mesma forma. E isso é devido então à grande quantidade de espécies que nós vamos utilizar. Para criar uma pradeira eficiente, nós vamos a ter que começar com uma grande variedade de semillas. E isso é algo positivo para quem recém está começando com a jardineria. Se nós utilizamos uma grande variedade de semillas, quando nós vayamos a sembrar nosso prado, não importa se nosso suelo é arcioso, arenoso, rocoso, certa quantidade dessas semillas vão conseguir encontrar refúgio no tipo de suelo que vocês têm. Se começamos com muito poucas variedades, quizás essas não vão ser adaptadas plenamente ao suelo e assim o prado não vai ter então a vitalidade e força suficiente para tomar então conta de todo o seu espaço. Assim que clave é começar com ao mínimo 30 espécies de flores e gramíneas. Podem utilizar então diferentes porcentagens de los dois. Acá eu não utilizei em realidade nenhuma espécie de gramínea, mas sim, elas podem ser incorporadas também. E dentro dessa variedade que já dije, então, de 30 semillas, temos que ter diferentes tipos de variedades, incorporando sempre plantas anuais, bem como perenes. Nós já havíamos visto em um vídeo acá no canal a diferença entre esses dois tipos de planta, pero basicamente as flores anuais elas vão conseguir florescer e desenvolver-se no primeiro ano, morrendo ao final da temporada. Já as plantas perenes vão desenvolver a parte vegetativa no primeiro ano, florescendo solamente no segundo e posteriores. Isso vai ser então que nós tenhamos uma dominância das plantas anuais no primeiro ano e isso vai ser muito positivo porque vai suprimir o crescimento das ervas daninhas que nós temos em nosso suelo. Assim que, por exemplo, acá, o alício se criou muito bem, dominando então e sombreando a parte mais baixa desse terreno. Isso vai dificultar então que algumas das malezas que existem em meu jardim quedem um pouquinho mais controladas, como a serraja, o diente de leão, a capuchina, que dominam demasiado. E é assim então que começamos a regular nosso sistema. Quizás em seu espaço nós vamos a ter outras, como algumas espécies de gramíneas, o diantén, a ortiga, que domina então em suelos mais ácidos e arcilhosos. Mas se nós utilizamos um banco grande de semillas, nós não vamos a ter 100% a dominância de elas e vamos conseguir regular nosso sistema, ok? Pero, además de utilizar plantas anuais, bianuais, perenes, nós também podemos pensar em la diversidade de colores, de tamanhos e de formas. Se vocês veem, a caixa tem uma diversidade grande de famílias vegetales. Nós temos essas plantas que possuem então a corona de pétalas bem aberta e o pólen bem exposto, facilitando então que os abejorros se alimentem dele. Já desse lado, nós vemos espécies labiadas que fomentam então as mariposas que têm esse aparato bucal mais elongado, bem como os picaflores. Atrás, nós também vemos as colas de leão recém desarrollando, que vai fomentar a aparição de picaflores. Diversidade de formatos de flores vai trazer diferentes tipos de pólen, de néctar e também de polinizadores, deixando nosso jardim mais bonito aún. Os tamanhos também são importantes. Trazer esse extrato baixo vai ajudar muito a nós suprimirmos as ervas que poderiam aparecer. Também ajudando a sombrear esse banco de semillas perene, que vai tardar muito mais tempo, vai desenvolver-se muito mais lentamente, não sofrendo então com a erosão do vento e com a sequia por causa do sol.
Utilizar os estratos altos vai ajudar também a quebrar a monotonia do espaço, trazer um elemento estrutural, bem como diferentes tipos de raízes. Quanto mais alta e mais perene temos nossas plantas, as raízes também vão ser mais lenhosas, atraindo fungos em nosso jardim. Ojo, fungos benéficos, não se assustem. Assim que principalmente em espaços chicos como esse, as plantas mais altas vão ter esse papel fundamental então de trazer esse toque mais estruturado a nosso jardim. Algumas pessoas preferem elegir um tema de colores para seu jardim, mas não é meu caso. O mais comum é utilizar então os colores mais cálidos ou solamente azules mesclados com branco, mas acá eu utilizo todos eles ao mesmo tempo. E isso tem um porquê ambiental. Diferentes insectos conseguem ver diferentes colores e são atraídos por eles. Ou seja que, mesclando todos os tipos de colores juntos, nós vamos ser muito mais eficientes atraindo a fauna benéfica a nosso jardim. Assim que eu não me guio por um padrão de colores e sim mesclo todos e aún assim vocês podem ver que está muito equilibrado dentro de todo. Pero algo que sí doy preferência em minhas flores é que elas sejam simples e não dobles. O que significa isso? Nós vemos então nas flores simples, as pétalas muito mais abertas e o pólen exposto. Em las flores dobles, os pétalos dominam a flor, deixando o pólen com muito difícil acesso para nossos polinizadores, não sendo tão eficiente então para alimentá-los. Ou seja que todas as flores que vocês veem cá são flores simples e essa é a razão. Agora nós vamos ir a outro local de meu jardim, em lo qual eu quero fazer o mesmo processo de criação de pradeira para mostrar como é para vocês. Bem, primeiro hablemos então sobre algumas das espécies que são muito comuns em utilizar em los prados de flores. Primeiro de todo, nós não podemos olvidar-nos de nosso Alyssum, que domina meu jardim também, trazendo esse olor então espetacular a miel, sendo muito positivas para atrair então as moscas sírfidos, visto que tem essa coloração um pouco mais branca. Outra planta que é muito boa para sírfidos, pero não para aí, também vão atrair abejas, abejorros, são as mil en rama. Alyssum é uma planta anual, ou seja que vamos a ter essa coloração no primeiro ano e no segundo ano já vamos começar a ter mais a dominância da mil en rama, que é perene. Pero também nós podemos trazer nossos cosmos, galardias, como essa hermosa acá, diferentes tipos de margarida, dianthus, dimorfotecas, amapolas, aunque elas gastem bastante energia do suelo, elas vão conseguir prosperar nos primeiros anos. Alientos, linárias, lino, onagra, rudbeckias, hasta girassoles nas primeiras temporadas vão conseguir prosperar. Todas essas semillas, então, nós vamos a mesclá-las juntas, visto que a siembra vai ser através do método de voleo. Muitas delas vão ser semillas muito diminutas e por isso eu vou mostrar um método que vai facilitar um pouco mais, então, conseguir rociá-las, deixá-las então em seu jardim de uma forma mais homogênea. Pero primeiro vamos a ver então o cuidado do suelo. Como eu havia dito, nosso suelo então vai ser dominado por el sol. Al mínimo 4 horas de sol, melhor se entre 6 a 10 horas de sol. E não importa então se nossos suelos nunca foram trabalhados e são aún muito pobres. Isso em realidade vai facilitar o trabalho. Pero digamos que vocês têm césped nesse local e vocês querem implantar um prado de flores. Primeiro, tendremos que fazer o trabalho então de sacar esse césped dominante para se abrir espaço de poner nossas semillas em contato com o suelo. Para esse processo, o melhor seria não somente sacar o césped, mas sim sacar toda essa parte então superior do suelo, que possui mais banco de semillas, rizoma dessas gramíneas, bem como esse suelo mais fértil. Nós podemos sacá-lo, utilizá-lo em nossa composteira ou solamente descartá-lo em outro lugar de nosso jardim que queremos melhorar um pouco o suelo. Pero é necessário que nós quedemos então com esse suelo completamente exposto para que nossas semillas entrem em contato com o suelo e assim germinem. Para zonas que nós temos muitas malezas que quedam predominantes e crescem muito rápido, também poderíamos controlá-la com o método do cartão. Seria então agarrar lâminas de cartão, disponerlo por todo arriba de nosso suelo que vamos a cultivar e deixá-los aí por uma temporada. Dessa forma,
o banco de semilla que está abaixo vai tentar germinar, não vai ter luz suficiente e vai acabar morrendo, sem produzir mais semillas. Assim que já a partir de uma temporada, nós vamos a ter que lidiar muito menos com as ervas daninhas. Acá, então, era uma zona que já tinha coberta, tinha alguns vegetais, algumas flores, mas eu abri, então, para que nós hagamos esse experimento e embellecemos mais aún meu jardim. Se vocês percebem, eu saquei toda a cobertura vegetal e isso é muito distinto de todo o que já trabalhamos acá no canal. Nesse método de produção de pradeira, nós não vamos utilizar mulch, não vamos utilizar acolchado. Creio que essa é a única forma que vocês me veem dizendo isso, porque eu sempre recomendo em todas as formas a utilização de mulch no jardim. Pero diferente de quase todas as semillas, as flores silvestres necessitam luminosidade para romper a dormência e germinar. Assim que se nós echássemos nossas semillas e pusiéssemos mulch por arriba, nós não teríamos elas desarrollando-se acá. Assim que ser um mulch é nesse método. Pero bem, se vocês têm então um suelo melhor, vocês vão sacar então essa parte mais rica de arriba. Se vocês têm césped, lo vão a sacar então junto com essa capa superficial do suelo. Pero se vocês vivem em um local com suelo bem pobre como eu acá, que é pura arena, nós vamos a ter o trabalho muito mais facilitado. Lo único que agora nós temos que fazer, então, é limpiar, sacar toda a cobertura vegetal desse suelo e soltá-lo um pouco. Suelos demasiado compactados não vão ser bons para a germinação de nossas semillas, visto que elas vão dessecar-se muito rapidamente e não vão conseguir echar as raízes. Não é necessário que nós trabalhemos esse suelo em profundidade como nós fazemos em nosso huerto. É só necessário soltar então essa capa bem superficial, esses 5, 10 centímetros que nós temos arriba. E para isso nós vamos utilizar um tenedor. Vamos começar então a só abri-lo um pouquinho para soltá-lo e assim que seja mais fácil o desenvolvimento das semillas. E com isso também nós vamos poder ir sacando do suelo se nós temos um excesso de pedras ou um excesso de raízes de los últimos cultivos. Nós não queremos revolver completamente esse suelo, visto que assim nós estaríamos traindo à superfície as semillas de todas as plantas que nós já cultivamos acá. É solamente para soltá-lo um pouquinho. Depois de fazer esse trabalho, é hora de allanar-lo. Nós vamos a passar então do tenedor a nosso rastrillo. Quanto mais nós consigamos então deixá-lo ao mesmo nível, isso vai facilitar então que nossas semillas em los primeiros riegos não escurram a las partes mais bajas, fazendo que nós tenhamos muita densidade em alguns lugares e que em outros não haya nenhuma semilla para germinar. Assim que vamos então ir utilizando essa ferramenta para deixá-lo todo ao mesmo nível. Se por acaso nós encontramos então troços de suelo em torrones, nós podemos deshacê-lo para que assim seja mais fácil também a germinação. Quanto mais regular nós tenhamos nosso suelo, melhor vai ser então nossa germinação. E isso seria todo. Nós não necessitamos echar nenhum tipo de fertilizante em nosso suelo ou melhorador como um compost ou humus. Solamente se nós temos zonas que não cresciam nada anteriormente, esse sim nós poderíamos agregar um pouquinho de matéria orgânica. Pero se vocês nessa região já tinham por lo menos o crescimento de malezas, isso quer dizer que tu suelo já tem nutrientes suficientes para comportar um prato. Como norma general, nós vamos utilizar mais ou menos 4 a 5 gramas de semilla de flores silvestres para 1 metro quadrado de prado, fazendo com que a quantidade e o tamanho das semillas sejam muito diminutas. Para conseguir então sembrar o voleo de forma homogênea, esse processo é um pouquinho difícil. Ou seja que podemos facilitar-lo com a seguinte técnica: mesclar essas semillas com uma proporção de algo estéril, como por exemplo a arena de rio fina, fazendo com que assim nós consigamos perceber aonde nós já sembramos e que contraste com o suelo. Nesse momento eu não tenho arena de rio, mas sim tenho então uma mescla de ceniza e um pouquinho de diatomeas que eu vou utilizar. Eu vou mesclar com essas semillas e assim vai ser muito mais fácil de perceber aonde las estou echando. Há que mesclarlas bem e assim o processo vai ser muito mais fácil. E agora então empecemos o processo. Vamos agarrar então uma pequena proporção e vamos então tirar homogeneamente
por toda nuestra área. Se vocês percebem, é muito mais fácil de identificar os pontos que nós já echamos quando nós utilizamos algo como a arena ou a ceniza. É importante fazê-lo em um dia que não tenha demasiado vento para não perder grande parte das semillas. Se vocês desejam agregar algumas outras espécies também a esse prado que tenham um maior crescimento e semillas mais grandes, vocês também podem fazê-lo por separado. Acá eu tenho algumas semillas de girasóis enanos rojos, as quais vou sembrar. Como vocês podem ver, o tamanho de elas é muito mais grande e temos que utilizar em muito menos quantidade. Assim que vou agarrar uma pequena porção para não dominar muito meu prado e vou sembrá-las à parte. Assim eu posso cuidar para que estejam muito mais espaciadas e não sombreiem o resto. E listo, assim nós já terminamos nossa siembra. Se vocês percebem, todo nosso suelo está coberto então com esse polvo que facilmente nós conseguimos perceber. Se nós vemos alguns pontos que não foram sembrados, nós podemos proceder utilizando um pouquinho mais de semillas para cerrar esses espaços. Pero agora é fundamental que essas semillas estejam 100% em contato com o nosso suelo. Para isso, nós podemos utilizar o rastrillo e assim mesclarla um pouquinho com o suelo, pero sem enterrá-las, devido que elas necessitam a luminosidade para conseguir germinar. Ou também podemos então começar a caminhar por arriba desse suelo para deixá-la mais em contato com o suelo. Nós não vamos a dañá-la pisando, visto que elas aún não estão germinando. Depois, quando que essas semillas empiecem a germinar, entre aproximadamente 7 a 10 dias, nós não podemos mais pisotear esse suelo, visto que vamos a danificar as primeiras raízes que vão a sair. Agora que nós já sembramos, já aplastamos nossas semillas em contato com o suelo, só falta uma coisa mais para que elas empiecem a germinar. E isso seria então a essencial, água. Nós vamos a proceder com um riego que vai ser constante em las próximas semanas, hasta que nossos plantines já empiecem a desarrollar-se. Temos que ter cuidado de não utilizar uma mangueira sem um bocal e sim solamente rociá-las para não sacá-las do local aonde elas estão. Também, se nós inundamos o suelo, essas semillas vão começar a flotar e deslocar-se para as zonas mais baixas. Assim que não devemos utilizar tanta água, solamente mantê-lo úmido por las próximas semanas. Posteriormente, os prados eles são muito tolerantes à sequia, não necessitando tanta água para conseguir desarrollar-se. É solamente estabelecer as plantas e nosso trabalho vai estar listo. Essas primeiras 2 a 3 semanas de desenvolvimento vão ser as mais fundamentais para que nós intervengamos. Primeiro, o riego, que tem que ser constante hasta que eles consigam estabelecer-se. Depois disso, nós vamos a ter que regar solamente uma vez por semana. Ou, se chega a chover ao ponto de umedecer o suelo, não vai ser necessário nenhum trabalho. Ademais, outra coisa essencial para conseguirmos manejar nossa pradeira é conseguir reconhecer os plantines que nós temos crescendo. Conseguir diferenciar o primeiro crescimento de nossas flores, de nossas malezas, vai ser muito fundamental, visto que assim nós vamos conseguir impedir que as malezas ahoguem nossa floração. Pero se por acaso, depois que elas já se desenvolveram, vocês percebem que existe alguma dominância que vocês não querem, como por exemplo eu tenho aqui a serraja, vocês podem proceder eliminando essa planta desde a raiz para que ela não semeie e que no próximo ano tenhamos uma menor comunidade de elas. Outra coisa importante é que se vocês têm uma pradeira de maior tamanho, é importante desenvolver passinhos em os quais vocês vão caminhar e aproveitar esse espaço, visto que essas flores elas não conseguem aguentar o pisoteio constante. Assim que nem animais nem seres humanos deveriam traficar por essa zona, visto que vamos a romper tanto seus talhos como suas raízes. E quizás uma das coisas mais difíceis para a pradeira é aguentar sua última etapa de desenvolvimento ao final da temporada. Essas flores vão começar a decair, a vegetação vai começar a quedar mais seca, mas isso é muito importante para nossos polinizadores. Tanto os talhos secos de nossas plantas, que muitas vezes quedam huecos, como os capullos de las semillas que quedam então atascados em nossas plantas, vão ser um ótimo refúgio para que nossos polinizadores passem em inverno. Assim que ao final do outono, quando nosso jardim empiece a decair, é importante que nós não os podemos imediatamente.
dejemos essas estruturas, esses hogares para os polinizadores hasta el final del invierno. Assim, vamos a garantizar que eles consigam passar a temporada e que o próximo ano nós tenhamos uma comunidade muito bem estabelecida em nosso jardim. Esse é um dos pontos fundamentais que as pessoas se olvidam hoje em dia. Lo que quizás não seja tão prazeroso para que nós veamos, não seja tão bonito esteticamente, quizás tenha uma função fundamental para nossos insectos. E é por isso que as praderas são um bom hábitat para eles. Um local em lo qual não há tanto manejo e todas essas estruturas quedam intactas durante todo o inverno. Además, deixando essas estruturas secarem-se completamente, nós vamos estar dando então semilla para que as aves consigam alimento durante todo o inverno, bem como vamos fazer com que eles se sequem naturalmente e caigam novamente em nosso jardim, fazendo com que nosso banco de semilla cresça ano tras ano, garantizando então que nós tenhamos uma boa quantidade de vegetação em los anos seguintes. Bem, gente, espero que vocês les gostou esse vídeo e que vocês empiecem a hacer su próprio prado em casa. Não só eu agradeço, pero todos os polinizadores e aves que têm em sua região. Se vocês já têm um prado, por favor, comentem acá quais são as espécies que utilizaram, quais vocês tiveram mais dificuldade, para que assim nós crescamos em comunidade. E se a vocês les gusta esse conteúdo e os outros acá do canal, por favor, suscríbanse e acionem a campanita. Assim vocês vão estar colaborando para que o projeto cresça e que vocês tenham novidades frescas todas as semanas. Isso era tudo para esse vídeo e até a próxima!